tem tratado de problemas em grafos, e em particular quando a gente está vendo o problema de pathfinding, eu já tenho dado o grafo para vocês pronto. Ou às vezes, que nem o problema lá do troll com o jogador, eu meio que modelei o grafo na mão na hora, levando em consideração o que era área acessível, o que era buraco, o que era árvore, o que era montanha. Para mapas simples que nem aquele, isso aí funciona bem. Mas se eu começar a ter um mapa muito complexo, com muitas árvores, muitos buracos, muitas montanhas, muitos etc., fazer isso aí na mão não é mais trivial. Então, o que a gente vai ver aqui na aula de hoje são alguns métodos para fazer a geração automática de grafos. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu ter que fazer o grafo na mão, a partir do ambiente do jogo da minha fase, eu vou deixar o próprio computador calcular como é que é o grafo que está por trás do aquele cenário. Então, uma das coisas que a gente vai ter que levar em consideração quando a gente vai vendo esses algoritmos é o custo dele. O que eu quero dizer com custo? É o quão computacionalmente intensivo é rodar ele. Se um algoritmo ele tiver um custo baixo, ou seja, eu gasto pouco recurso computacional com ele, pouca CPU, eu posso até me dar o luxo de deixar que esse grafo ele seja gerado em tempo de execução. Enquanto o jogo está rolando, o algoritmo vai e roda ali por trás e calcula o gráfico que está por trás da fase. Isso pode ser particularmente interessante para a gente quando tiver um ambiente que é dinâmico, que as coisas ficam mudando o tempo todo, ou então um ambiente procedural, que você gera a fase em tempo de execução. Não teria como você gerar um grafo de antemão para uma fase que vai ser gerada só na hora que o jogo estiver executando. Alguns dos outros algoritmos, que às vezes vão ser mais caros, a gente não vai poder fazer isso. Se a gente fosse tentar rodar eles em tempo de execução, o jogo ia lagar, ia dar stutter, ia ficar travado, etc. Então esses algoritmos mais pesados, o que a gente pode fazer, às vezes eles vão dar resultados melhores e às vezes piores, vai depender do método que a gente está usando e do como é que a cena está. Mas esses algoritmos mais pesados, o que a gente faz é, a gente gera a nossa fase, roda esses algoritmos em cima da nossa fase e guarda ele em memória. E aí na hora que o jogo estiver executando, a gente simplesmente carrega esse grafo da memória, usa o nosso algoritmo ali de a estrela, busca um largura, o que é que você está querendo fazer, e aí depois volta para o jogo. Uma outra questão que a gente também tem que tratar é a questão de montanha, ponte, túnel. O que eu quero dizer com isso? Questão de montanha é se eu tenho uma área que está numa altitude maior ou menor. Como que isso vai impactar o meu grafo? É tão fácil eu andar em cima de uma montanha quanto eu andar num terreno liso? Normalmente não. Então a gente tem que levar esse tipo de consideração. Ponte e túnel, eu quero dizer, eu quero acessar duas regiões de um grafo. Como que eu faço para conectar elas? Porque às vezes quando a gente está no jogo, a gente tem várias fases, cada uma está como exemplo numa sala. Então eu tenho que ter uma forma de conectar essas salas para poder rodar o meu algoritmo mais alto nível. Então, coisas que a gente vai quase sempre levar em consideração nesses algoritmos todos. Primeiro, é que normalmente como a gente vai usar algoritmos de busca, de pathfinding, etc., a gente precisa de um ponto de partida. A gente precisa saber onde que a gente vai começar a rodar o nosso algoritmo. E o nosso grafo tem que ser capaz de fornecer isso. Além disso, a gente precisa também de uma distância mínima e máxima entre os nós. Na hora que eu estiver moldando o meu grafo para ele encaixar na fase, qual que é a distância entre um nó e outro? Qual que é o tamanho das arestas? Eu quero que elas sejam mais pertinhas, eu quero que elas estejam mais afastadas. Que impacto que isso vai ter? Questão do slope, que é quando eu estava falando exatamente você ter diferentes altitudes no seu mapa. Você tem uma forma de acessar a partir de uma altura menor, uma altura maior? Existe uma escada, existe uma rampa? Como que isso vai estar modelado no grafo? Acessar uma escada é tão fácil quando andar reto, acessar uma rampa é tão fácil, você pode simplesmente pular por uma região mais alta. Nossos grafos têm que ser capazes de fornecer esse tipo de informação. Questão do número de conexões, aquele mapa que eu tinha feito, aquele grafo daquele mapa que eu tinha feito, do jogo lá, do troll com o jogador, que o troll quer chegar no jogador, eu estava usando um mapa com 8 conexões. O que é 8 conexões? Quer dizer que a partir de uma célula, eu consigo acessar as 8 células vizinhas dela, que é as diagonais para cima, para baixo, esquerda, direita, né? Além das direções cima, baixo, esquerda, direita. Então tem 8 conexões, tem 8 células adjacentes. Isso aí vai ter que estar modelado no meu grafo, em que cada vértice tem que acessar os 8 vértices adjacentes deles.
poderia fazer também um jogo que só pode ir para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Então, cada vértice ele só acessa quatro outros vértices, as 4 células vizinhas. Então é isso que eu quero dizer com o número de conexões. Isso é o normal, mas eu posso usar outros valores também. Eu posso fazer um gráfico que só tem 3 conexões. Pensa, por exemplo, que é, sei lá, a esquerda, direita para baixo, esquerda, direita... a diagonal direita para baixo, diagonal esquerda para baixo e só para cima. Como se fosse um Y. Só que no caso que eu expliquei, de baixo para baixo, né? É um tipo de conexão, por exemplo, que eu poderia fazer. Então esse número aí é meio arbitrário, vai depender de como é que eu quero modelar o gráfico. Outras questões que eu tenho, por exemplo, o meu algoritmo ele tem que ser capaz de cortar a esquina, ou seja, eu vou ter conexões abruptas, um ângulo de 90 graus, ou vou querer um trem mais natural, uma coisa que se chegar numa esquina ele vai tipo fazer uma curva. Isso aí a gente tem que levar em consideração quando estiver modelando o gráfico. E finalmente, vai ter colisores ou não? Existem áreas que são alcançáveis no meu mapa? O que é uma área não alcançável? Por exemplo, um agente que ele é mais gordo, ele pode passar no corredor? Um agente que é mais magro, ele pode passar nesse mesmo corredor? A gente tem que levar esse tipo de coisa em consideração na hora que estiver modelando o gráfico. Então, antes de a gente começar a sequer falar desses algoritmos, a gente vai fazer uma distinção sobre como que é o cenário do nosso jogo. Então, existem 2 tipos principais de ambientação, né? Que é quando é um ambiente sancionado em células, que é o que a gente tem visto principalmente, que é quando, por exemplo, um RPG tático, um jogo de xadrez, uma coisa assim, que é o que a gente chama de um tile-based graph, ou quando é um ambiente livre, que é um ambiente contínuo, que é o mais usado nos jogos hoje em dia. E aí os algoritmos que a gente vai usar para cada um desses ambientes vai mudar um pouquinho. Vamos começar por esse que ele é o mais simples, que é o ambiente sancionado em células. De cara, a tradução do ambiente em células para um grafo, ela é bem intuitiva. Que no caso cada célula do jogo vai representar um nó no meu grafo. E aí células adjacentes eu vou colocar e fazer que representam nós adjacentes. A única coisa que eu tenho que fazer, e coisas que isso vai poder me permitir quando eu tenho, por exemplo, áreas que tem um terreno mais difícil de acessar, que nem quando eu passei o exercício de fixação para vocês, que é o caso do Fire Emblem. Por exemplo, um terreno com floresta, ele é mais difícil de acessar do que um terreno sem nada. A gente vai poder modelar isso muito fácil nesse nosso gráfico, simplesmente botando peso nas nossas arestas. E uma grande vantagem desse é que o A-estrela é perfeito para esse tipo de algoritmo, para esse tipo de ambiente, perdão. Esse é exatamente o cenário em que o A-estrela ele é feito para poder rodar. O que acontece é que o movimento muitas vezes é discretizado, é aquela questão que a gente viu, que tem a linha de Bresenham, né? Que a gente tenta fazer uma linha contínua, fazer o mais próximo possível, apesar da gente só poder andar em direções limitadas. Mas a gente ainda tem alguns gêneros baseados em célula que você pode colocar movimentos contínuos. O ambiente livre, em contrapartida, é o que é mais usado hoje em dia. É o que um agente ele pode andar meio que num raio de 360 graus em volta dele. E aí, como a gente vai ter que modelar o terreno, não vai ser tão simples, tão direto, que nem a abordagem de células que nós vamos ter. Uma vantagem do ambiente livre é que os comportamentos, os caminhos são muito mais suaves que no ambiente célula. No ambiente célula ele fica meio quadradão andando. Aqui não, aqui vai ter uma linha contínua, a gente vai ter curvas, vai ter todo esse tipo de movimento que são mais naturais. O que acontece é que ele é muito mais complexo de você modelar. E ainda por cima a gente vai ter a contrapartida que nem sempre o A-estrela ele vai conseguir garantir o caminho ótimo. Por que ele não vai garantir o caminho ótimo? Normalmente, eu vou mostrar um exemplo no final dessa aula, mas é que normalmente o caminho ótimo seria só você fazer uma reta do ponto onde você está até o ponto onde você quer chegar. Mas como a gente está fazendo uma representação desse mundo que é contínuo em grafo, nem sempre os vértices desse grafo vão incidir sobre essa reta. Então pode acabar sendo que ele meio que vai dar uma volta. No final da aula eu vou mostrar um exemplo que isso acontece. Então, vamos lá para o ambiente distensionado em células. Como que são algumas formas que a gente pode posicionar esses vértices para eles estarem traduzidos dentro do nosso ambiente do jogo. O método mais simples, mais intuitivo, mais direto cada célula do meu jogo vai ser um vértice no meu grafo
e a posição desse vértice está exatamente no centro dessa célula. Então, se eu tenho um agente que está, por exemplo, aqui nessa posição aqui, vamos supor que ele está aqui na quininha aqui dessa célula, e ele quer ir para essa outra região aqui, que está na quina dessa outra célula, o que ele vai fazer é, primeiro ele vai andar até a direção do vértice mais próximo, e depois vai rodar o algoritmo a estrela, ou busca em largura, ou Dijkstra, o algoritmo que a gente quiser, para traçar um caminho aqui até o vértice que está mais próximo do nosso objetivo. E aí depois disso, ele vai e se locomove para onde ele quer chegar. Nesse tipo de cenário aqui, a gente está posicionando esses vértices, qual que é essa posição que a gente vai tomar como referência para poder usar o nosso algoritmo, né? Como sendo o centro das células. O que acontece é que isso fica meio que uma coisa meio robótica, meio que quadradão, né? Então, às vezes, o que a gente pode querer é meio que mudar um pouquinho onde que esses vértices vão estar, onde que é a posição de cada vértice em cada célula. Então, um outro método que a gente vai ter é quando a gente faz o uniformemente variável. Então, eu continuo tendo a minha modelagem que cada célula tem um vértice associado com ela. Agora, onde da célula, que posição na célula que esse vértice vai estar localizado, não necessariamente vai ser no centro, pode ser um pouquinho deslocado. Eu faço ele pegar uma posição aleatória dentro aqui da célula para representar onde que é que o nó vai ficar. E aqui, esses movimentos aqui já ficam menos quadradões, já ficam menos jagged, né? Que ele fica um pouquinho... O jagged ele vai continuar, mas vamos colocar assim, o movimento é um pouquinho mais natural, ele não vai mover direto em quadradinhos, vai andar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Então, esses movimentos vão parecer um pouquinho mais realistas, um pouquinho mais naturais. E aqui a gente já começa a ver como é que a gente começa a perder aquela garantia do A estrela. Porque nota que o caminho aqui reto entre dois vértices aqui não existe mais. A gente tem que andar para baixo, depois um pouquinho para cima, depois um pouquinho para cima. Então, a gente tem que fazer essa curva aqui, ao invés de poder executar o caminho reto entre uma célula e outra. Então, já começa a perder alguma das garantias do A estrela de ele achar o caminho ótimo, um caminho mais próximo. A gente pode ir além desse negócio aqui. Ao invés de eu pegar um vértice para cada célula e aí colocar ele numa posição aleatória dentro da célula, eu posso botar ele numa posição aleatória dentro do meu mapa. Eu pego pontos aleatórios do meu mapa e vou botando um vértice cada um nele. E aí, mesma coisa, roda os algoritmos. Aí, a vantagem que a gente vai ter nisso é que vai ficar muito mais natural esse tipo aqui de posicionamento do que esse outro. Desvantagem é que a gente pode ter até algumas células que não tem nenhum vértice dentro dela. E algumas outras células têm mais de um vértice dentro. Então, a gente vai ter que levar isso em consideração quando estiver fazendo planejamento de rotas, planejamento de caminhos dentro desse ambiente. Um que eu particularmente acho um dos mais agradáveis da gente aplicar é o que a gente usa uma distribuição de Poisson. O que é uma distribuição de Poisson? Uma distribuição de Poisson é uma que segue frequentemente esse formato aqui, se assemelha a um sino, que inclusive em inglês a gente chama ela de bell curve. Então, o que isso quer dizer? É que isso aqui vai dar a probabilidade de algum elemento ter algum desses valores. Então, o que a gente tem aqui é que elementos aqui mais centrais, eles têm uma probabilidade maior de acontecer. E elementos que estão mais distantes desse valor central aqui, eles são mais raros de acontecer, porque a altura aqui dessa curva ela é menor. Então, quando a gente está modelando um problema aqui, usando a distribuição de Poisson, a gente usa o ponto central aqui como batendo nessa região aqui central. E aí a gente gera uma probabilidade dele estar distante desse valor central, está distante desse ponto que está exatamente no centro. Como a probabilidade de um ponto no centro é a maior de todas, e o ponto mais distante, as probabilidades vão diminuindo ao longo da distância, a gente vai ter pontos que vão estar principalmente próximos do centro de cada um das células. Mas elas vão ter uma pequena deslocação em cada uma das regiões. Ainda vão estar próximo do centro, mas elas estão um pouquinho mais afastadas. Isso vai dar
um posicionamento mais natural para como é que esses vértices se posicionam dentro aqui das células. E na hora que um agente estiver andando aqui dentro, o comportamento dele, inclusive, vai parecer menos robótico, menos só seguindo pontos retos, né? Ele vai ter meio que uma curva aqui à medida que ele vai andando. E essa curva não vai desviar muito de como é que seria o comportamento ótimo de seguir uma linha reta. Então aqui a gente vê quais que são as 4 formas aqui que a gente tem de posicionar vértices num ambiente seccionado em células. Uniforme, todo mundo no centro. Uniformemente variável, eu pego uma posição aleatória dentro de cada uma das células e aí boto meu vértice lá. Totalmente aleatório, em que eu não levo em consideração quais são as células, que vértice associado a cada uma, eu só gero pontos aleatórios dentro do meu mapa e boto os vértices nele. E finalmente, uma normal seguindo Poisson, em que eu uso o ponto central de cada célula para poder usar uma distribuição de Poisson para poder ver onde que eu vou posicionar meu vértice em relação ao meu mapa, em relação a onde que estão as minhas células. Ok, mas isso até agora foi no ambiente particionado em células, em que tem uma tradução fácil, uma tradução simples entre célula e vértice, entre mapa e grafo. Mas e num ambiente livre, que nem por exemplo num jogo de um FPS, em que eu não vou ter essa tradução tão direta? Como que eu vou fazer para gerar esse grafo? Um dos métodos mais simples que a gente vai ver é o método Point of View. Então o que eu vou fazer é, manualmente, eu vou inserir pontos nesse meu mapa que vão representar regiões interessantes do cenário. E aí, pontos que são colineares, pontos que a partir de um eu consigo enxergar o outro, eu vou traçar uma aresta entre eles. E aí no final eu vou ter uma rede de pontos que estão todos colineares, todos vendo um aos outros, e aí cada um desses pontos vai ser um dos meus vértices. Gerei o meu grafo. O que é o problema dessa abordagem? Frequentemente pode acontecer de eu ter um ponto que está num blind spot. Ou seja, eu boto uma região que eu acho que é interessante, eu botei um ponto aqui nela, mas não tem nenhum vértice que é visível por ele. Então eu acabo não tendo um grafo totalmente interligado. Como que eu resolvo esse problema? Boto mais pontos, mais vértices para garantir que todo mundo enxerga todo mundo. O que acontece é que, como vocês podem imaginar, se o meu cenário começar a ficar muito complexo, isso aí começa a ficar fora de mão, começa a ficar inviável. O que é então uma outra forma que eu posso fazer então para poder gerar esse grafo automaticamente? É esse método aqui, que é o Circle ou Sphere Bounds. Então, como é que ele funciona? Ele bota um círculo, ele tenta centralizar um círculo dentro de cada uma dessas regiões aqui que estavam interessantes aqui do meu mapa. E aí eu vou expandindo esse círculo até ou ele ocupar toda a área ou ele começar a bater num outro círculo, numa outra região. Aí cada um desses círculos, eu vou pegar o ponto central deles e vou conectar pontos que se enxergam que são colineares. Da mesma forma que a gente viu lá o Point of View. No final, eu vou ter uma rede, vou ter um mapa aqui, um gráfico que vai representar o meu mapa, em que vai estar todo mundo interligado e a gente vai ter essas áreas aqui que vão representar todo o meu mapa. Resolve o problema dos blind spots. Mas ainda fica meio que quadradão, meio que linear isso daqui. Não tem muita arbitrariedade como é que está isso aqui. Um outro método que vai ser mais interessante, inclusive ele é mais usado, é o que chama de Flood Fill, ou Finely Grained Graph. Então, o que é isso? Basicamente eu vou ficar expandindo pontos até eu ocupar toda a área acessível do meu grafo. E isso também vai resolver o problema dos blind spots. O que acontece é que o custo é muito alto em reparação com o outro. Então, pegando aqui essa figurinha, como é que acontece? Primeiro, eu escolho um ponto inicial, qualquer do meu gráfico, que ele vai começar a ser expandido. Aí o que ele vai fazer ele vê se tem regiões para cima, para baixo, para esquerda, para direita, que ele consegue botar um ponto. E aqui a gente define qual que é o tamanho das arestas. Então, por exemplo, quando ele tenta ver aqui, ele vê, por exemplo, que essa região aqui tem um obstáculo, ele não conseguiria botar um vértice aqui. Essa outra região aqui tem um obstáculo, ele não consegue botar um vértice aqui. Mas para cima e para baixo, ele consegue. Então ele bota um vértice para cima e para baixo
e aí conecta por arestas os vértices que conseguem enxergar um ao outro que são acessíveis. Aí agora eu repetiria esse daqui para esses outros dois vértices que foram criados. Então ele veria, tem uma posição aqui que eu posso botar, tem uma posição aqui à direita que eu posso botar, uma posição acima que eu posso botar. Mesma coisa para baixo, tem uma posição para baixo que eu posso botar, uma posição à esquerda, à direita que eu posso botar, uma posição à esquerda que eu posso botar. Então eu geraria um ponto aqui, aqui e aqui, e aí veria, a partir desse vértice aqui, quem que eu consigo enxergar? Quem que é acessível para mim? Esse cara aqui na diagonal e o que você acabou de gerar. Esse cara aqui, quem que seria? Esse aqui a partir da diagonal e esse aqui olhando para cá. Quem mais que eu consigo acessar também? Esse novo aqui que eu também estou botando, consigo acessar nessa diagonal e aqui a mesma coisa. E o meu cenário para cima. Então a gente chega nesse mapa aqui. Então, lembrando, no início eu tinha só esse vértice. Aí, quais são as regiões que são acessíveis que eu poderia botar um outro vértice? É sempre a distância constante. Para cima e para baixo, gerei esses três arestas aqui que estão usando só essa reta aqui. Quando eu estava olhando esse cara, quem são outras regiões que eu posso poder botar? Para a esquerda, para a direita, para cima. Quem são os vértices que são acessíveis a partir desses novos que eu estou enxergando? Esse cara aqui, ele consegue ver aqui o da direita e o que a gente acabou de usar para poder achar ele. Também consegue ver esse aqui da esquerda. Esse cara aqui, quem que ele consegue ver? Esse aqui que a gente usou para criar ele. O de cima, que a gente já criou essa aresta. E também esse central, que é o original que a gente usou. Porque a gente consegue ver como é que chega ele. Ele é linearmente visível, ele é colinear. Uma coisa por debaixo. Aí a gente continuaria expandindo, acharia esse daqui, continuaria expandindo, acharia esse daqui. E a gente continuaria fazendo isso até a gente ocupar toda a área disponível no grafo, até não ter outra região que eu poderia botar mais um vértice sem atravessar um obstáculo. A gente vai ver, na Unity, inclusive, tem alguns métodos para já poder fazer isso. Está dentro do Tileset, eu acredito, ou Tilemap, agora acho que é Tilemap. Tem um método para já gerar um flood fill no seu mapa. E aí ele acaba gerando essas regiões dessa forma. Então, ele evita passar por obstáculos, mas toda a área acessível, ela consegue acessar, a gente consegue modelar como é que a gente faz para ir de um outro lugar ao outro. Então, quando a gente tem um NPC dentro do nosso mapa e a gente quer que ele vá até uma outra região, o que ele vai fazer é, primeiro, ele vai se mover até a região mais próxima, que tem um vértice, e aí vai seguir dentro aqui da nossa malha, dentro do nosso grafo, qual que é o caminho para chegar no objetivo dele. Aqui tem um outro exemplo, em que tem várias áreas com vários obstáculos, e como vocês podem ver, o método de Flood Fill, ele sempre contorna os obstáculos, e ele cria esses corredorzinhos aqui, que podem ser acessados quando você tem obstáculos muito próximos. E sempre contornando, sempre evitando os obstáculos. Uma outra forma que a gente pode usar também, aí essa já é mais estocástica, no sentido de que ela não é tão previsível quanto os outros métodos, é o do bot Poisson. O que é o bot Poisson? A gente vai deixar um bot andando arbitrariamente dentro do mapa do nosso jogo. E pode ir para qualquer região. Vai compor uma posição aleatória. A única coisa que ele tem que seguir é a física. Ou seja, ele não pode atravessar obstáculos. E às vezes se tiver, por exemplo, uma subida, ele fica um pouco mais devagar. Se tiver um penhasco, ele vai evitar ir lá, ou às vezes ele vai cair. Enfim, ele vai seguir na física que a gente está modelando dentro do jogo. E aí, seguindo essa distribuição aqui de Poisson, de tempo em tempo, ele vai aleatoriamente vir e marca uma posição ali no mapa. Vira e fala aqui, ó, essa posição aqui vai ter um vértice aqui. E aí no final, a gente vai e liga vértices e consegue enxergar uns aos outros. A gente vai ter uma malha que não vai ser tão quadradona aqui, vai ser mais distribuída as regiões, não vai ser tão linear. Um outro método que a gente vai ter, junto com o Flood Fill, é o Nav Mesh, são os dois mais populares que nós temos. Como é que funciona o método de Nav Mesh? Basicamente, os meus obstáculos, eu vou expandir a geometria deles e botar um vértice para cada uma dessas regiões, dessas quinas. Que literalmente eu estou pegando os contornos dos meus obstáculos. E aí depois o que eu faço é ligar os vértices que estão adjacentes, que estão colineares. E aí o que isso vai definir para mim
é uma região atravessável do meu mapa. Então, eu não vou precisar, que nem aqui no Flood Fill, ficar andando em cima aqui dessas arestas. O que o Navimesh vai me fornecer é toda essa área aqui que pode ser atravessável. Toda essa área aqui vai constituir um ambiente que, se for o caso, eu posso andar ali em cima. E aí isso vai me dar comportamentos muito mais naturais do que os métodos de Flood Fill ou o método do Circle Bounds. Aqui a gente tem dois exemplos, um usando Flood Fill e um usando o Navimesh. No de cima, então basicamente eu criei um vértice e ele foi expandindo até pegar toda a área possível desse mapa. E agora eu tenho um problema que é, eu quero, a partir do ponto B, chegar no ponto A. Como que eu vou fazer isso quando eu uso o método de Flood Fill? No método de Flood Fill, eu vou rodar um algoritmo estrela, busca em largura, o que é que seja, e aí vou atravessar as arestas seguindo o menor caminho para chegar no ponto A. Então observe que ficou um comportamento meio quadradão aqui, né? Não é o mais natural que a gente esperaria dele só atravessar aqui na diagonal. E no Navimesh, como é que a gente faz? Primeira coisa de tudo, ao invés de a gente fazer uma malha de vértices, o que o Navimesh faz é pegar as regiões, os contornos dos obstáculos, e eu defino uma área que é navegável. Então, na hora que eu vou tentar traçar um caminho do ponto B até o ponto A, primeiro eu vou ver quais são as áreas que são acessíveis para mim, que vão me dar esse caminho. Aí eu posso rodar o algoritmo estrela, busca em largura, o que é que seja, para ver quais são as áreas que eu vou ter que percorrer. E aí eu vou traçar um caminho do ponto B até o ponto A que eu tenho que seguir. E aí, vou seguir esse caminho. Se eu puder fazer uma reta contínua, beleza, eu faço. Agora, se tivesse esse obstáculo, esse ponto aqui, esse vértice, ele fosse maior, o que ele faria é, ele ia ficar seguindo essa reta e observar que ele tem que acessar uma outra área, ia fazer o contorno desse obstáculo, depois continuar seguindo essa área navegável até chegar ao ponto A. Então aqui dá um comportamento mais reto, um comportamento mais direto. Desvantagem que tem é que o Navimesh, às vezes, ele é um pouquinho mais caro do que o Flood Fill. Então, com isso, com essa aula, a gente encerra esse assunto de Pathfinding. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar. Fórum de discussão está aí, SGA está aí também.